Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Tudo bem, cidadãos e cidadãs? Quanto tempo, gente? A maioria de vocês já conheço, outros não. Então vamos lá, uma breve apresentação de quem sou eu e de que nós vamos falar. Eu sou Dirceu, meu nome é Dirceu Vieira, sou professor em colégios particulares, aula de filosofia e sociologia e também de ensino religioso. E aqui nós vamos tratar de um tema, né, bastante, muitas vezes, às vezes até polêmico. Por quê? Vou partir de um ditado muito conhecido de nós, três coisas que não se discute. Quais são? Vamos lá. Religião, política e futebol. Isso não se discute. Digo que não é bem assim. Futebol, tudo bem. Eu acho que futebol não tem como discutir, porque é uma paixão. Né? Aqui no Brasil eu costumo dizer que a gente troca de esposa, troca de marido, troca de religião, troca de partido político, mas de time de futebol eu não conheço. Quem troca de time de futebol torce para um time e depois passa a torcer para o outro. Pode até acontecer, mas eu acho bastante raro. Então acho que discutir futebol meio, não é muito racional, é meio ilógico. Agora, religião, sim, uma boa discussão, é uma discussão, uma conversação, é um bom debate, não vou entrar aqui que não é esse o curso nosso, tá? Como eu trabalho com essas três áreas aí, então, filosofia, sociologia e teologia. No caso, no curso para terceira idade, sempre a proposta é, eu trabalhei o que é filosofia, depois o que é ética e agora eu tento trabalhar com vocês o que é política, como viver em sociedade. É o que é preciso para viver bem em sociedade. Que a dimensão prática da ética é a política. Então, sim, a gente vai discutir um pouco sobre política, né? Se discute, aliás, política é exatamente isso. A gente vai ver aqui a origem da política é a discussão, o debate, é onde as divergências se tem, as diferenças para que se chegue a um consenso. É aí que nasce a política, ela nasce na ágora, ali na praça pública. E os dois princípios básicos que busca ali é a isonomia, que é a igualdade, né, jurídica, e a isegoria. O que é isso? O direito à fala, todos têm direito à fala. Então a gente vai ver que política faz parte da nossa vida. Não querer participar da política é abrir mão da nossa cidadania, né, do direito pleno de viver bem em sociedade. A gente vai caminhar por aí. O curso é essa é a proposta da gente conhecer um pouco a história da política, onde ela surgiu, como surgiu a sua origem, onde surgiu isso, né? Política, já vou falando para vocês. Eu gosto muito de trabalhar as etimologias, as origens da palavra. Então, política vem de polis. O que é polis? No primeira aula a gente vai trabalhar onde ela nasceu, ali na polis, que era a cidade grega, o lugar ali na ágora, esse espaço de discussão, fora do templo, onde não se podia discutir, ali alguém dizia o que é a verdade e não se questionava, e a gente vai para a ágora, o lugar de discussão, de debate, de consenso, onde se usa aí a palavra inteligível. Então, política é a administração da polis. Como administrar a polis? Nossa política foi a grande libertação do ser humano. Porque política é a forma de decidir o destino dos humanos por eles mesmos. Por nós mesmos vamos cuidar da nossa vida. Aqui, quando ela nasce, nos gregos, as pessoas que criaram a política, elas se deram conta, para aí, os problemas, as misérias, as mazelas humanas não têm causas divinas, mas sim são consequências de ações humanas, já que somos nós, os humanos, que somos causadores desses malefícios, dessas iniquidades, dessas injustiças, nós podemos resolver. Se nós criamos, nós somos capazes de resolver. Então nasce aí a política. Eu ouvi esses dias dando aula para a segunda série do ensino médio. O tema era política. Aí os alunos, fiquei assim, parece que falar em política hoje é falar meio tabu, né? Como se fosse falar um palavrão. Né? Tem uma chargezinha que mostra aqui. A professora pergunta assim: cria aí uma palavra que começa com a letra P.
Aí vira uma Mafalda, e lá vai falar um palavrão. Aí grita o menino lá, política, exatamente, como se fosse um palavrão. E a gente vai. Então, nessa mesma aula, só lembrando aqui, essa menina falou: ah, professor, política é uma coisa muito subjetiva, muito pessoal. Acho que cada um tem as suas ideologias e não vale a pena discutir ou conversar sobre isso. Eu falei: olha, infelizmente não. Política é exatamente ao contrário, não é individual. Política é o coletivo. Tá? Individual, eu acho até religião não é individual, futebol pode até ser, mas viver em sociedade não é individual. Tem o subjetivo, o indivíduo tem sua identidade, mas a vida em sociedade já fala em sociedade, como viver em sociedade. Então, mesmo a religião, política vão influenciar. Você querendo ou não participar, mas você terá as consequências das decisões políticas. Porque, na verdade, política é isso, é como administrar a polis, o espaço, o habitat humano é a polis. Nós vivemos na cidade. Então, a polis, a cidade, como administrar isso? Como participar? Como ser ativo? Como, de fato, ser um cidadão? Então, dentro do nosso curso, a gente vai ver também a democracia, a cidadania, direitos humanos, o fenômeno do poder, o que é o poder dentro dos tipos de poderes, o poder político, que é o que nós vamos discutir, o poder econômico, o poder ideológico, o poder político, o poder financeiro. Então, o que é o poder político? Vamos ver aí a questão da diferença entre Estado e governo, para a gente compreender isso. Talvez para a gente compreender melhor esse mundo que a gente vive hoje. No Brasil, a gente está tendo grandes divergências. No mundo como um todo, essa polaridade, um lado e o outro, e em política, o fundamental para uma democracia, por exemplo, é a diversidade. É, 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 a, é o povo participando, as pessoas participando, é a relação harmônica entre Estado, né, o governo e a sociedade civil. É isso, a política é esse acordo entre sociedade civil e o governo. O governo, as pessoas que administram as instituições ali do Estado, saem da sociedade civil e devem representar a sociedade civil. E não é um grupo à parte com direitos e privilégios como se fosse uma casta. Não, sai dali e tem que devolver isso. Então nós vamos ver essa diferença de Estado e governo, as formas de Estado que a gente tem, e aí vamos analisar bem o Brasil, que o Brasil é uma república, ela é federativa, democrática e presidencialista. Então vamos entender todos esses nomes para a gente compreender, e assim, quando a gente ter quanto mais conhecimento, já dizia Francis Bacon, conhecer é poder. Quanto mais conhecimento, não para abafar e acabar com a discussão, porque eu sei e vocês não sabem, não, para participar de uma discussão verdadeira, discussão de fato, onde a gente vai repensar o nosso ponto de vista, onde a gente vai ajudar o outro a pensar, para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade mais harmônica e pacífica. Então, para essa primeira aula nossa, então, eu queria motivá-los, animá-los, a chamá-los para esse momento aí da gente ver a origem da política, onde ela começou, o que é política lá na Grécia, depois a gente vai passando até chegar ao nosso estado atual. Espero que a gente tenha uns bons dias aí de convivência e que a gente possa conversar, partilhar, venham com todas as questões, todas as perguntas. Se eu não souber, é lógico, eu vou procurar e ajudá-los. Venham com o coração aberto para a gente discutir. Política se discute, sim, aliás, política é discussão. Tudo bem? Agora futebol fazer o quê, né? Tem essas diferenças. Eu costumo brincar com o resto dos outros torcedores. Para mim, eu sou palmeirense e palmeirense é um estilo de vida, né? Não é torcedor de futebol. Beleza, galera? A gente se vê então. Obrigado, pessoal.